Olá, amigos do segundo ano. Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais um encontro de história na nossa telinha? Bem, nas aulas anteriores, nós falamos sobre mudanças pessoais e sobre os documentos que acompanham ao longo de nossa vida, sim? Se lembram? Todos nós temos aquele monte de documentos que foi estudado? E na aula de hoje, nós falaremos sobre os documentos pessoais na escola e na comunidade. Eu trouxe um vídeo lá do nosso portal Eleva que mostrará para vocês detalhes sobre objetos e documentos pessoais na escola e na comunidade. Fiquem ligadinhos no que vem por aí. Amores, sejam todos muito bem-vindos para mais um roteiro de estudos. Professora Kelly Nery aqui com vocês com o capítulo 7 de História. E como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de relembrar os capítulos estudados anteriormente. Dessa vez não vai ser diferente. Então vamos lá? No capítulo 4 de História, nós estudamos a respeito das mudanças pessoais. As mudanças que acontecem conosco ao longo da nossa vida. Vimos também as mudanças que acontecem em nossa rotina, na nossa vizinhança. E foi muito interessante descobrir como nós estamos nesse constante processo de transformação em nossas vidas. No capítulo 5, nós falamos a respeito do pertencimento e memória. E vimos o quão interessante é esse assunto a respeito da memória. Vimos que existem pessoas que até perdem a sua memória em razão de algum acidente, de alguma coisa, de uma circunstância que aconteceu na vida dela e ela perdeu essa memória. E também fizemos memória da nossa história, de quando éramos bem pequenos. Foi muito divertido. No capítulo 6, nós estudamos os objetos e os documentos pessoais na família. Eu estou aqui com uma colinha ao lado para eu não esquecer de nenhum detalhe do que estudamos. E vimos o quão é importante os documentos. Eles nos dão a dignidade de cidadão, né? Nós, sem os documentos, a gente não pode sair do lugar. A gente não pode adentrar nos espaços privados, né? Públicos a gente pode andar pela rua, a gente corre o risco de ser parado e de alguém pedir documentos e a gente não tem, então a gente vai passar por um processo que é um pouco constrangedor, né? Para a gente poder provar que nós somos cidadãos de bem. Agora, se você quer entrar num espaço privado, num banco, abrir uma conta e fazer uma carteirinha no clube de sócio, enfim, como você vai fazer isso sem uma documentação que prove quem é você, né? Então, nós vimos o quão importantes são esses documentos e esses documentos eles nos acompanham ao longo da nossa vida. Desde que nascemos, ao longo da nossa vida, nós tiramos esses documentos que nos permite dirigir e permite viajar e assim vai. E agora nós vamos estudar a respeito dos objetos e documentos pessoais na escola e na comunidade. Então, os documentos eles não se restringem somente a nós, os nossos documentos pessoais, não. Existem outros documentos que nós precisamos ter como registro das nossas atividades, daquilo que a gente faz ao longo da nossa vida. Então, nesse capítulo 7, nós temos aí os documentos pessoais na escola e na comunidade. E aí a gente vai conversar um pouquinho, o Luquinha está trazendo aí um documento na mão dele, e você pode estar observando esse documento, vendo se você se identifica, se você já teve um, se você conhece, como é o seu, se o seu é recheado, né? Aquele que você olha assim e fica super feliz da vida, ou se é aquele que você olha para ele e fala, eu preciso melhorar um pouco. Independente de qualquer coisa, a gente sempre precisa melhorar. A gente tem sempre que tentar dar o nosso melhor em tudo que a gente faz, né? E está tudo bem. Então, a nossa conversa, eu sempre trago provocações, perguntinhas, que faz a gente pensar um pouquinho mais a respeito do assunto. E aí eu pergunto para você, que documento está sendo retratado na fotografia? Você
você já identificou. Onde podemos encontrar um documento como este? Então nós temos aí na mão do Luquinha um boletim escolar, é isso aí. E onde nós podemos encontrar, onde nós podemos obter um boletim escolar? O que esse documento mostra? Então, gente, o boletim, esse que está na mão do Luquinha, ele traz os registros das avaliações que nós fazemos em nossa escola, em nossas aulas, né? Tem um período em que a gente passa por um processo de avaliação e essas avaliações, elas precisam de um registro. E esse registro se encontra no nosso boletim escolar, ok? Então, aqui eu tenho a documentação escolar, são todos os documentos que dizem a respeito da vida escolar dos alunos, ao trabalho dos professores e à história da escola. Então, nós temos todos esses documentos que falam não só a respeito da escola, como também a respeito dos alunos e também dos funcionários, dos professores, enfim. Então, aqui nós temos a história da escola, né, onde o Luquinha e o Torugo, eles estão passeando pela escola e viram lá a secretaria. E aí a secretaria da escola, eu não sei quem trabalha aí, o que a pessoa que está nesse ambiente ela faz? Vamos entrar? E aí, como toda criança esperta e inteligente, que é curiosa, que gosta de explorar e investigar, eles não deixaram para trás e foram lá investigar a respeito desse espaço da escola que é a secretaria. E quando chegaram lá, viram que tinha uma senhora e ela se identificou como a secretária escolar. E aí eles foram saber como era o trabalho dela, o que envolvia o seu trabalho, e aí ela explicou e mostrou para eles tudo a respeito do seu trabalho. Que ela lida com os documentos da escola, ela gera documentos, declarações para os alunos que necessitam, e ela também organiza os documentos arquivados dos alunos, os boletins, enfim, e da escola também, né? Então, tudo isso a gente vai encontrar na secretaria da escola. Nesse próximo slide aqui, nós vamos falar a respeito da escola antiga e da escola atual. Então, nós temos aí duas imagens, uma em preto e branco, que fala sobre a escola antiga, e a outra em colorido, que mostra a escola atual. Essa imagem da escola antiga não dá para a gente identificar muito bem, mas eu já posso dizer aqui para vocês que antigamente existiam escolas só de meninos e sala de aulas só para meninas, né? Existiam essas separações. Hoje em dia a gente já não comporta mais esse formato. E nas nossas salas existem meninas e meninos. Chamamos de salas mistas, tá? Então, a escola, assim como as pessoas, também tem uma história, né? Essa história teve início quando ela foi construída e dura até os dias de hoje. Porque quem ocupa o espaço da escola são os alunos. E os alunos mudam, gente. A gente evolui. As coisas evoluem. E na medida que tudo vai evoluindo, a gente precisa se modificar, a gente precisa se adaptar àquela nova realidade. Nesse tempo em que a escola esteve funcionando, algumas coisas permaneceram iguais, enquanto outras foram mudando. E a gente vive essa realidade, gente. Nós estamos, nesse momento, em um novo formato de sala de aula, onde nós estamos assistindo às nossas aulas de dentro das nossas casas. Quando que nós imaginaríamos uma situação dessa? É claro que essa situação não foi planejada, e sim apareceu para nós, né, num processo de pandemia, onde nós tivemos que ficar estudando de dentro das nossas casas, nos comunicando com os nossos professores e os nossos amigos por meio do computador, usando a internet. E eu acredito também que quando a gente voltar desse processo em que a gente está vivendo, vão exigir de nós outras mudanças que a gente só vai saber a partir do momento em que a gente iniciar essa volta, tá? Então, esse é um exemplo claro de como as coisas mudam. E as escolas mudaram, os uniformes antigamente
das crianças, eles eram uniformes que pareciam roupas de advogados, roupas de juízes, aquela roupa toda formal, durinha, parecendo uma roupa de adulto, né, terninho, calça. E hoje, depois de muito pensar, já tem um bom tempo, o uniforme das crianças foram modificados. Eles são de materiais leves, flexíveis, que as crianças não passam calor, né, que elas podem correr, se movimentar e não vão ficar engessadas dentro daquela roupa apertada. Então, muitas coisas mudaram. Mudaram os quadros, mudaram os livros, né? A professora mudou a sua postura, a forma de falar com o aluno, a sua relação. Isso tudo é muito importante. Então, aqui eu deixei embaixo essa listinha de semelhanças e diferenças que vocês podem estar fazendo aí no caderno de vocês e fazendo essa comparação das escolas de antigamente e das escolas de hoje. Aí, aqui nós temos os registros que contam a história. Então, por que nós temos os documentos? Por que nós temos esses registros? Porque esses registros, eles vão servir de rastros para a gente poder passear, né, para trás na nossa história, e aquelas pessoas que vierem depois de nós, elas tenham como estudar sobre esse comportamento, saber a respeito da história, como foi. Bem, amigos, agora que já assistimos ao vídeo sobre objetos e documentos pessoais na escola e na comunidade, eu vou dar umas dicas para vocês de como estar realizando as atividades do nosso livro. Fiquem ligadinhos que essas atividades nós faremos juntos durante o Meet no nosso próximo encontro. Tudo ok? Então, vamos lá. Na página 194, vocês vão estar lendo um texto sobre a história da escola. Após lerem o texto, nós vamos responder as perguntas na página 195. A questão 1 é: por que Luquinha e Torugo ficaram curiosos ao passar pela porta da secretaria? Então, após a leitura, claro, nós vamos estar respondendo a questão 1. A questão 2 é outra pergunta. Quem atendeu os meninos? O diretor, a secretária escolar ou a professora? Qual a função dessa pessoa na escola? Ou seja, qual a função de quem atendeu aos meninos na escola? Você já viu algum documento escolar? Qual? Letra C. Como esses documentos podem ajudar a conhecer a história da escola? Vamos agora para a página 196. A página 196 tem duas imagens, ó, a de uma escola antiga e a de uma escola atual. E como nós já falamos bastante sobre esse assunto, eu tenho certeza que vocês já sabem tudo que acontecia na escola antiga e tudo que acontece na escola atual e sabem muito bem diferenciar qual das duas é a melhor para se estudar, vocês vão estar preenchendo, ó, esse quadro logo em seguida. Que semelhanças e diferenças você pode notar entre a escola de antigamente e a escola atual? Claro que todos vocês sabem. Vamos agora para a página 197. A página 197, ela fala sobre a história da escola, que ela é feita no dia a dia pelas pessoas que trabalham e estudam nela. Então, vocês vão estar observando as fotografias e criando uma espécie assim de legenda sobre qual atividade do dia a dia está sendo ilustrada aqui. Então, vocês vão observar a primeira imagem, escrever a segunda e a terceira. A página 198, ela fala sobre documentos também, documentos utilizados na escola, que é a carteira de identificação estudantil, utilizada pelo aluno, e o diário de classe, que é utilizado por cada professor. Aqui, os professores registram o dia a dia na sala de aula.
Na página 199, fala sobre um documento importantíssimo, que é o boletim escolar. Todos vocês conhecem o boletim escolar, que é um documento onde ficam registradas as notas, né? O valor numérico atribuído a cada atividade de avaliação que vocês fazem. Então, aqui, ó, tem uma perguntinha. Os documentos escolares da sua escola são físicos ou digitais? Quais são as vantagens dos documentos digitais? Vale lembrar que na nossa escola, o boletim, vocês podem ter acesso pela internet, o acesso digital. E também podem ter o acesso com ele impresso, né? Que é quando nós enviamos nas agendas para vocês. Então, vocês vão estar pensando aí quais são as vantagens dos documentos digitais. E vamos responder juntos aqui a questão de número 5. Bem, amigos, por hoje é só. Um grande beijo, um bom descanso para vocês e até o próximo encontro. Tchau!